Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que Deus nos abençoe neste domingo, nesse momento agora à noite, quando nós nos reunimos através desse canal de comunicação para cultuar a Deus. Meus irmãos, meus queridos, sejam todos bem-vindos aqui. Nós estamos agora no momento direcionado da nossa vida para um culto a Deus. Embora não no nosso lugar de costume na igreja, estamos em nossas casas, cada um em nossos lares, devido à situação em que nós enfrentamos devido à pandemia, mas agora é um momento de culto, um culto de adoração, de louvor, culto de consagração, de adoração a Deus, culto que prestamos ao nosso Deus, pois Ele é o único Deus, e nós então nos reunimos dominicalmente, tanto pela manhã, em escola bíblica dominical, e à noite para cultuar a Deus. É assim que nós temos feito como igreja do Senhor, pelos tempos que temos vivido. E eu te convido agora, nesse momento, querido, ao começarmos esse culto, e vamos começar ouvindo a voz do Senhor através da leitura da palavra de Deus. Eu quero ler com vocês, profeta Isaías, no capítulo 43. Queremos ler alguns versículos aqui do capítulo 43. Abra a sua Bíblia, Isaías 43, nós vamos ler, e assim buscando a presença do Senhor, a adoração ao Senhor nesse momento de culto. A palavra de Deus em Isaías, no capítulo 43, nos diz assim, a partir do versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Versículo 11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Versículo 15. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém. Glorificado seja o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. É por isso que nós cultuamos, é porque em Ti, ó Deus, nós encontramos um porto seguro para descansar, uma certeza de que há salvação em Ti. Tu és o nosso santo, Senhor. Como diz aqui o versículo 15, eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Sim, este é o nosso Deus. Este é o Deus que nós cultuamos. E cultuamos com amor, cultuamos com devoção, com piedade. E aqui estamos para prestar um culto de adoração a Deus. Estejamos todos, irmãos, nesse momento,
unidos a Deus em oração. Vamos nos colocar diante de Deus em oração. Faça a sua oração aí na sua casa, coloque-se diante de Deus e vamos todos orar juntos neste momento. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, por ter sido alcançado por tão grande salvação em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, porque desde os tempos antigos o teu amor tem estado sobre nós, ó Pai, no teu projeto de vida, e nós fomos alcançados por ti. Obrigado, ó Pai, porque nós o temos como o nosso Senhor e Salvador, o nosso Santo, o Rei, Deus Supremo. Aqui estamos nós como igreja do Senhor neste momento, para cultuar ao Senhor, para prestar louvores, para servir a Ti em adoração de coração, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, ó Deus. Obrigado pelo Teu conforto, pelo Teu consolo e obrigado, ó Pai, porque coisas antigas já passaram e nós temos convicção e certeza de que o Senhor está fazendo coisas novas e cremos em Ti, ó Pai, que o Senhor, que é o nosso libertador, há de preparar em nossa história, em nossa vida, Senhor, novos dias, novos tempos, até quando estaremos todos reunidos diante de Ti, na glória eterna, diante do Teu trono de graça e de misericórdia, onde nós nos reuniremos para adorar ao Senhor, porque Tu és santo, 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 ó Pai. Ó Deus querido, aqui nós nos reunimos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Que assim seja, Senhor, em cada um dos nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Sim, querido, em nossos corações, que assim seja, eu e você. E nós vamos, então, adorar ao Senhor. Nós vamos cantar louvores a esse Deus maravilhoso que nos salvou, a esse Deus que tem nos sustentado, esse Deus que há de pôr um caminho no deserto, há de sustentar a nossa vida. Louvemos a Deus nesse momento com hinos e cânticos de adoração. Cante aí na sua casa, louve o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui no momento de louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus. Que você possa estar na sua casa, erguendo a sua voz e cantando ao nosso Deus todo grandioso. Dizer para Ele, teu amor não falha. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça
amor do nosso Deus nunca falha, amém? E nesse desejo, nessa certeza de que o amor do nosso Deus não falha, podemos nos render e me entregar totalmente aos teus pés. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Sim, queridos irmãos, podemos encontrar refúgio em nosso Senhor. E nesse mesmo refúgio, podemos encontrar abrigo, o socorro, pois sabemos que o nosso Senhor é Deus. Amém? Que essa canção seja a sua oração nessa noite. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor.
podemos descansar, ó Pai, pois sabemos que o Senhor está cuidando de nós, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui com os irmãos, ó Pai, mesmo distantes, ó Deus, mas podendo louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Pai, pois só o Senhor é digno, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, esteja, ó Pai, usando cada louvor desse, ó Pai, para alcançar nossos corações, ó Pai, para que esses louvores, ó Pai, possa ser o nosso lema de vida, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Te entregamos esses louvores, ó Pai, te pedindo a Tua bênção, ó Deus, sobre a palavra que o pastor irá trazer agora, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando o Teu servo, ó Pai, usando para que ele possa trazer, ó Pai, a verdadeira palavra que vem de Ti, ó Deus. No nome de Jesus, ó Pai, a oração que te fazemos. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, quando nós lemos lá em Isaías, no capítulo 43, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Com certeza, é o momento em que nós podemos louvar a Deus e agradecer a Deus e descansar nesse Deus que cuida de nós, que nos sustenta, que nos protege e nos guarda. Eu quero te convidar, querido, nesta oportunidade, onde nós estamos cultuando a Deus, a ler a palavra de Deus. Quero ler com vocês no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 25 até o versículo 33. Evangelho de João, capítulo 25, capítulo 16, corrigindo, do versículo 25 ao versículo 33. Assim diz a palavra de Deus. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura? Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus, crede agora, eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, amém. Que Deus nos abençoe. Eu oro ao Senhor agora, nesse momento, pedindo, Pai querido, abra o meu coração, abra a nossa mente, abra-nos o entendimento para ouvir a Tua voz através da pregação que será transmitida por esse canal, ó Pai. Que cada um dos nossos irmãos, dos Teus filhos, possamos todos, ó Pai, aprender mais de Ti e ouvir a Tua voz em nosso coração. Nos abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando li esse texto, eu me recordei da minha época de adolescente, especialmente porque na minha Bíblia está conectado aqui esse finalzinho, o versículo 33, com o versículo 15 do capítulo seguinte, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E lá no versículo 15 tem assim, não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eu me conectei à minha época de adolescente porque tinha uma ilustração que nós usávamos muito e sabíamos até assim, com bastante insistência, a história do cientista que pegou a borboleta no casulo, ficou estudando ali a borboleta, e antes que ela começasse a quebrar o casulo, ele mesmo foi lá e tirou todas as dificuldades que a borboleta iria enfrentar, e assim ela caiu, não voou, porque ela não enfrentou nenhuma dificuldade, né? E eu lembro disso, e olha essa situação. Desculpa, irmãos. Esses dois versículos nos ajudam a entender essas coisas.
e também nos ajuda a colocar o pé no chão, a ver a realidade da nossa história, né? Algumas das situações que nós vamos ter na nossa caminhada, as nossas dificuldades, as nossas tristezas, as nossas dores. Isso será comum, isso será uma constante em nossa vida, né? Porque desde quando nós nascemos, um dia desse eu comentei aqui com vocês, desde quando nós nascemos, nós passamos por dificuldade, nós passamos por tristeza, nós passamos por dores, nós passamos por angústias, e isso tem sido uma constante em nossa vida. Quando eu olho para o Evangelho de João, que é um evangelho diferenciado dos outros três, e ele nos traz assim algumas peculiaridades de João, de tratar esse grande amor com que Deus tem para conosco, de mostrar esse amor e de mostrar todo o carinho e atenção que Deus tem para conosco. Aqui, por exemplo, se você observar no Evangelho de João, desde o capítulo 12, ele já começa a finalizar o ministério de Cristo, ele já começa a avisar as coisas que estavam para acontecer. No próprio capítulo 12, há o resumo do seu Evangelho, do ministério de Cristo. Há também, logo à frente, os avisos, o momento de conforto, como por exemplo no capítulo 14, a nossa morada celestial, no capítulo 14 também a promessa do Consolador, no capítulo 15 a exortação para que nós permanecêssemos sempre em Deus e o seu amor estaria conosco. No capítulo 16, há primeiramente aqui, né, nos primeiros versículos, a promessa novamente do Consolador, que ele estaria conosco. E no capítulo 17, a intercessão sacerdotal, Cristo orando por nós. E nós vamos vendo que muitos foram os momentos aqui em João, de que ele narra que Deus estaria conosco, nos amparando, que o Senhor Jesus nos estimula a viver esses momentos difíceis da nossa vida. E uma situação é que, aqui nesse texto, que nós lemos, inclusive o editor da Bíblia o chama como palavras de despedidas, e foram vários momentos em que Jesus teve esse encontro com os discípulos se despedindo. Nós temos aqui uma leitura muito interessante para mim e para você, da mesma forma que Jesus trouxe esse amor, esse cuidado, esse carinho com os seus discípulos. Nós temos aqui um ensino de Jesus de como vencer as dificuldades. E eu gostaria que fosse essa a nossa maneira de olhar para esse texto. Como vencer as dificuldades. Presta bem atenção, porque olha o seguinte, você precisa primeiramente entender uma realidade da vida. Nunca na Bíblia ela afirmou que nós não teríamos dificuldade. Não foi. Existem situações na palavra de Deus que são interpretadas fora de um contexto, mas nós sabemos que quando nós estivermos aqui, nós passaremos por dificuldade. Inclusive, Salmo de número 37, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Então, é a ideia nossa olhar para esse texto de como vencer as dificuldades, ou de como conviver com a dificuldade, haja vista que algumas dificuldades caminharemos com ela, como suportar, como relacionar e entender que às vezes, querido, em alguns momentos, a derrota ainda é melhor do que a vitória, e nós precisamos de aprender isso. E aqui, para aprender a vencer as dificuldades, a conviver com as dificuldades, passar pelas dificuldades, suportar as dificuldades, eu gostaria de olhar para esse texto e entender que a primeira coisa que eu preciso, que você precisa, é de uma vida de oração. Uma vida de oração. O versículo 26, naquele dia pedireis em meu nome, e vos digo que rogarei ao Pai por vós. Se você observar esse versículo, embora tenha sido dito aos discípulos, em especial para o dia em que Cristo seria crucificado, ele dá uma ideia de que há uma continuidade a partir daquele dia que haveria o pedir, o orar, o buscar a Deus. E eu gostaria que eu e você pudéssemos compreender esse texto, que esse texto não é só para os discípulos, e não foi escrito só para os discípulos, mas para todos os crentes em Cristo Jesus, que nós, em dias que nós vamos passar em dificuldade, nós teremos que buscar a Deus em oração. Naquele dia pedireis. Esse contexto é para mim, esse contexto é para você. É como se nós pudéssemos
olhar lá em Hebreus, tem um texto em Hebreus que é muito, muito interessante. Ele vai dizer assim: nesse dia que se chama hoje, Hebreus capítulo 5, quando nós precisamos ouvir a voz do Senhor, ele diz assim no capítulo 3, no versículo 13: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E assim nós precisamos, nesse tempo que se chama hoje, viver uma vida de oração, uma vida constante de oração, uma vida aos pés do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, ele vai nos ensinar a ter uma vida moderada diante dos homens, uma vida de moderação diante dos homens. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Meu querido, você precisa aprender com Jesus a orar mais. Você precisa aprender com Jesus a se retirar do meio da multidão e passar tempos de oração até altas madrugadas com o Senhor Jesus. Se a sua dificuldade é o sono, então que você reserve durante o dia momento de oração diante do Senhor Jesus. Nós precisamos de orar mais. Esse tempo de dificuldade, nós precisamos orar mais, porque oramos pouco. Algumas respostas, eu anotei aqui algumas possíveis respostas ou possíveis desculpas que algumas pessoas não oram mais. Quer ver? Uma que é muito comum: Deus não me atende. Bom, veja bem, talvez o problema não é com Deus. O problema não é que Deus não te atende, mas é para você aprender a conviver com esse problema. Às vezes a nossa oração, nós queremos mudar a Deus. Não. Algumas questões, algumas situações da nossa vida é para que nós possamos ser transformados. Tem uma outra possível resposta: Deus não me ouve. Será que não sou eu que preciso ouvir o vento do Espírito? Ouvir o que Deus está fazendo? Ouvir o que essa situação ou que esse momento da história da minha vida tem a ver comigo? Uma vida de oração não significa simplesmente uma vida de súplica e a todo instante pedir a Deus. Mas é um tempo de encontrar com Deus, recostar a nossa cabeça no colo de Deus, né? E estar ali tentando compreender a nossa caminhada. E sendo fortalecido pelo encontro com Deus, pela boa conversa com Deus, por um bom momento de não só falar com Deus, mas de ouvir Deus. A nossa oração seja mais assim. E nesse tempo de dificuldade, creio e que não só eu, mas como todos nós precisamos ouvir mais a voz de Deus. Nos recolher no nosso quarto, nos recolher na intimidade com o Senhor, em tempo de oração, para ouvir Deus. Você precisa disso, você precisa de encontrar mais com Deus em oração. No segundo momento desse texto, de como vencer as dificuldades, eu quero trazer para você aqui, querido, não é novidade, está aqui no texto, e provavelmente você sabe, mas precisa ser recordado. Para vencer a dificuldade é levar uma vida de luta. Temos que lutar, irmãos. Temos que dobrar as mangas e ir para a luta. Olha o versículo 32. Eis que vem hora e já é chegada em que sereis dispersos. Haveria dificuldade na caminhada com os discípulos. Haverá dificuldade na nossa caminhada e nós precisamos estar atentos a essas dificuldades. Não significa que, porque já foi dito que haverá dificuldade, nós vamos nos entregar e seremos derrotados. Olha o versículo 33. No mundo passais por aflições. Foi predito, foi dito pelo Senhor Jesus que haveria dificuldade, que haveria aflições. E eu preciso trazer a memória para mim e para você que o paraíso foi com Adão e Eva. Nós não estamos lá ainda. Retornaremos. Um dia retornaremos. O Salmo 126 diz assim: é aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus feixes.
ainda não está na hora de voltar. Nós ainda estamos chorando e semeando. É essa a nossa caminhada. Paulo nos ensina em vários momentos que nós precisamos estar atento às batalhas da vida. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 seguinte, ele vai nos trazer a armadura do cristão. Por que o cristão precisa de uma armadura? Porque ele está sempre em guerra. 2 Timóteo, no capítulo 2, quando Paulo escreve a carta ao seu discípulo Timóteo, ele vai nos explicar o seguinte: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. E nós vamos entender aqui, querido, que nós não estamos aqui para envolver com coisas desse mundo. Por isso, nós devemos lutar e tomar bastante atenção em que sentido estamos direcionando a nossa vida. Para vencer as dificuldades do mundo, para vencer as aflições que nós temos no mundo, nós precisamos estar atento que nós estamos em uma vida de luta. Porém, esse texto, ele me faz recordar o Salmo 57. E o Salmo 57, no versículo 1, ele nos traz um alerta. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Embora nós estamos em uma vida de luta, embora nós temos que vestir a armadura do cristão, embora nós temos todas as dificuldades, como sempre tivemos em nossa vida, precisamos ter essa palavra em nosso coração, a certeza e a esperança de que vai passar. A certeza e a esperança de que vai passar até que passem as dificuldades. E outra palavra que nos traz esse Salmo 57, que é a certeza de um abrigo, de um refúgio, à sombra do Senhor. É aqui que nós nos encontramos. A vida é de luta, mas a vitória já nos foi prometida. Paulo, escrevendo aos Romanos, nos diz lá no capítulo 8 que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mas isso não nos tira a certeza de que estamos em um momento de luta. Precisamos ter essa convicção. Teremos luta, vai passar, chegaremos e receberemos a coroa da vida, mas o aviso está aqui para nós. Queridos, vencendo as dificuldades, primeiramente, uma vida de oração. Segundo, está alerta que nós vivemos em um tempo de luta. E em terceiro e último lugar, eu queria que você acendesse no seu coração a chama de uma vida de esperança. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Quando Jesus nos trouxe essa realidade, quando Jesus nos trouxe esse aviso, quando Jesus nos trouxe essa palavra de despedida, como o editor da Bíblia classificou aqui, é para que nós possamos ter esperança. E essa paz que nós temos em Cristo Jesus é esperança. Certa feita, eu saí daqui de Alto Rio Novo e fui a Conselheiro Pena. E quando perguntei os caminhos que podia chegar até lá, me falaram que tinha aqui um caminho seguindo pela Serra de Santa Elisa. E ali falaram, olha, tem algumas dificuldades e tudo, mas é bem mais perto. A economia não é nada. Você desceu aqui, você já sai lá embaixo, dentro de aldeia. Eu falei, bom, vamos lá, descer a Serra de Santa Elisa. Realmente, tinham me dito que teria algumas pedras pelo caminho, teria um caminho mais cuidadoso. Mas foi tranquilo, porque eu fui avisado. Eu fui explicado que a serra era tranquila. Se eu não tivesse a explicação, se eu não tivesse procurado saber, poderia até ser um momento assim assustador. Mas as pessoas me informaram e disseram, não, é tranquilo, ali pode passar. Claro, toda vez que você for passar pela serra, é bom perguntar a uma pessoa o caminho certo. Jesus aqui nos orientou para que nós pudéssemos ter tranquilidade, para que nós pudéssemos ter paz e esperança. Ele já nos ensinou que haveria dificuldade e você pode descansar nas promessas do Senhor. E Jesus também, querido, nos avisou todas essas questões e nós não podemos esquecer aqui nesse texto um versículo que é muito importante para mim e para você. E às vezes ele passa batido. Olha o versículo 27, olha que detalhe especial para a minha vida, para a sua vida. Porque o próprio Pai vos ama. Porque o próprio Pai
vos ama. Além de ter sido avisado que nós teríamos dificuldade e o Senhor Jesus nos disse todas essas coisas para que nós tenhamos paz nele, ele ainda nos traz um relato muito importante que às vezes passa esquecido. O próprio Pai vos ama. E ele está dizendo aqui que, olha, você vai orar e Deus vai te atender. Visto, naquele dia pedireis em meu nome, e eu não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. Uma relação de intimidade que eu e você precisamos desenvolver com esse Pai amoroso, esse Pai cuidadoso, esse Pai que nos ampara e nos sustenta, que não tem nos deixado só nesse momento. Como lemos lá em Isaías, no capítulo 43, eu sou o Santo de Israel, eu sou o vosso Deus. Ele tem amado e cuidado de nós desde muitos e muitos dias, desde antes da eternidade. Deus tem cuidado de nós, tem nos amado e cuidado. E esta certeza precisa estar arraigada no meu coração, no seu coração. Essa verdade desse grande amor de Deus por nós. Foi Ele que enviou seu Filho amado para morrer na cruz, para nos resgatar dos nossos pecados. E o que mais pode acontecer em mim e o que mais você precisa para alimentar a sua esperança, tendo essa certeza que Deus nos ama. E o propósito do seu grande amor é de nos reunir como uma grande família diante do trono da justiça, de retidão, como ele já nos mostrou através da revelação que ele enviou ao seu servo João. E lá está os redimidos diante do trono da graça e do Senhor, porque ele nos ama, ele nos traz conforto, ele nos traz consolo, ele nos traz uma palavra de esperança. A nossa vida não se limita apenas aqui na terra. Por isso nós temos essa certeza maravilhosa, e essa certeza maravilhosa é que há de nos sustentar. Por isso, irmãos, eu gostaria que você hoje, nesta oportunidade, guardasse essas palavras em seu coração, de como vencer essa dificuldade. Uma vida de oração, mas não é só oração pedindo, é oração de comunhão com Deus, é oração para compreender as coisas que Deus tem para a nossa vida. Uma vida de luta, porque nós estamos lutando e Ele mesmo nos proporcionará a vitória em Cristo Jesus, mas também uma vida de esperança, que esse Deus maravilhoso tem amor para comigo e para com você, porque o próprio Pai nos ama. Quando nós observamos esse texto e temos essa palavra confortadora e consoladora no nosso coração, eu só quero trazer um último relato para você. Se você observar o capítulo 16 de João, vai dizer a missão do Consolador. Ele estará conosco sempre. E se você olhar o capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, e ele ora por mim e por você. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, assim em ti, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O Senhor Jesus orou por mim, orou por você. O Consolador, o Espírito Santo, nos traz essa certeza no coração. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente e que esses dias de dificuldade possamos vencê-los em oração, com luta e com esperança no coração. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos, nesse momento, orar a Deus, encerrando o nosso culto, encerrando esse domingo na presença do Senhor. Mas que você possa ainda continuar orando e colocando a sua vida diante de Deus. Oremos a Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, por tão grande amor. Mesmo, Senhor, passando por tantas dificuldades e tristezas que a vida tem nos proporcionado diante desta pandemia, a Tua palavra nos traz hoje, Senhor, conforto e consolo, esperança no coração, porque o grande amor de Deus Pai está em nós. Obrigado, Jesus, pelo Teu grande amor para conosco. Ensina-nos, ó Pai, através dos encontros contigo de oração, a vencer as nossas batalhas, a vencer as nossas dificuldades, pois o Senhor tem nos amado e tem nos sustentado a cada dia, ó Pai. Leva-nos, ó Pai, a cada dia
a alcançar a vitória e que em Cristo Jesus já nos foi concedida. Guarda-nos e nos dê, Senhor, o conforto e o consolo e a presença do Teu Espírito Santo, ó Pai. Assim oramos e te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, que Deus abençoe você, a sua casa, que Deus abençoe toda a nossa igreja, que esta semana possamos aí continuar em oração para que, quem sabe, no próximo domingo, estejamos todos aqui, ou algumas pessoas já, no templo, não precisaremos mais de cultuar somente por aqui, teremos as nossas transmissões. Alguns, claro, continuarão ouvindo e assistindo o culto pela transmissão, mas se tudo ocorrer bem, domingo que vem, tudo caminhar de maneira tranquila, nós estaremos aí o retorno aos nossos cultos presenciais. Que Deus abençoe, fique todos na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.